Olá moçada, tudo bem? Esse é meu amplificador, meu pré-amplificador para toca-disco. Eu estou usando aqui duas válvulas XCC 189. Depois eu mostro no diagrama eletrônico todos os detalhes. Como ela é uma válvula duplo triodo, é bem parecida com essa aqui, ó. Essa válvula aqui. Essa é uma 7AU7. Uma grande diferença entre a XCC e a 7AU7 é que ela tem um detalhe, ela tem uma blindagem aqui para separar um triodo do outro. Se você olhar aqui com atenção, você vai ver que tem um triodo aqui e o outro triodo aqui atrás, bem escondidinho aqui, ó. E aqui no meio é a blindagem para isolar um do outro, para evitar qualquer interferência e realimentação. Eu ainda fiz questão de colocar a blindagem eletrostática aqui pelo fato de ter um ganho muito alto, então qualquer descuido eu tenho interferência, eu tenho zumbido. Então estão aí as duas e vamos ver mais alguns detalhes antes de ligar. Eu fiz então uma caixinha de madeira com o chassi aqui de alumínio. Tomei o cuidado lá dentro de empapelar tudo com papel alumínio para proteção eletrostática. E instalei aqui os dois potenciômetros, um para grave e outro para agudo, o ajuste de tom. Falta um knob aqui ainda. Aqui atrás eu instalei um ventiladorzinho, ventilador de CPU de computador mesmo, porque aqui dentro tem alguns resistores que se aquecem e eu tenho duas opções. Ou eu encho essa caixa de furos para proporcionar ventilação, ou então faço uma ventilação forçada. Então eu escolhi a segunda opção. Ainda aqui no fundo a chave liga e desliga, o transformador de alimentação está lá no fundo. Ao contrário de um amplificador de potência, esse aqui não é potência, então não tem transformador de saída. Então tem dois furinhos para entrada de ar e aqui a saída de ar forçada pelo ventilador. Eu tenho as duas entradas aqui porque é estéreo, as entradas dos dois canais do toca-disco, que está aqui do lado, já mostro. E a saída para o meu amplificador. Então você vê o toca-disco aqui, o pré-amplificador e meu amplificador, que eu já fiz um vídeo apresentando para você. Eu vou ligar então, vou colocar o disco para tocar. É uma música clássica, eu espero que o Beethoven não cobre direitos autorais. Vou colocar aqui e você vai perceber quanto tempo demora para começar a sair a música depois que ligou, pelo motivo do pré-aquecimento das válvulas. Então eu vou ligar agora, e o barulho de fundo aqui é porque eu estou gravando no quintal mesmo. O ventilador está fazendo barulho, eu vou colocar um resistor em série para diminuir esse ruído, dá para ele virar mais lento sem barulho. A música começou agora. Essa é a visão lateral da caixinha. Caixa pequena, tá? Eu fiz esse corte na tico-tico. Pra mostrar as válvulas mesmo, né? Agora é charme ter válvula. Conector fêmea P2, P10 estéreo. É a saída, a entrada P10 mono. Esse é o diagrama eletrônico. As válvulas utilizadas são duas XCC 189. X por ser filamento de 600 mA, 2 Cs porque são duplo
triodo. Essa válvula aqui, ó, você consegue ver, não é uma XCC 189, essa aqui é uma 7AU7. É prima da 12AU7. A única diferença é que ela é 7 volts no filamento. Mas você pode ver, a cara dela é muito parecida. Você pode ver aqui facilmente os dois triodos. Então vamos ao diagrama. Aqui a visão geral, vou dar um zoom aqui na fonte primeiro. Então aqui a fonte é um transformador de 12 mais 12, 2 amperes. Eu fiz 2 retificadores. Você pode ver aqui, tem um retificador de onda completa, TAP central, isso alimentando o filamento. Por que eu fiz isso? Porque por ser um amplificador de toca-disco, ele tem um ganho muito alto. Então qualquer ruído, qualquer coisa que aparecer no caminho vai ser amplificado. Então um cuidado também muito especial aqui com a alimentação de filamento. Por ser uma válvula X, então é 600 mA. Ela foi desenhada para trabalhar na ligação em série de filamentos. Então aqui você pode ver os dois filamentos em série e ainda um resistor de 10 ohms, aqui 5 watts. Porque eu fiz uma fonte, aqui você pode notar desse lado, um retificador de onda completa, com capacitor eletrolítico, para alisar, tornar contínuo o meu pulsante depois do retificador, um capacitor de poliéster para tirar ruidinho de alta frequência, e vai tudo aqui para as minhas válvulas. E aqui eu tenho uma outra fonte, um outro retificador subindo aqui nesse outro setor. Então a parte de baixo é o retificador dos filamentos e a parte de cima é a fonte do circuito eletrônico propriamente. Como a tensão precisa ser um pouco mais alta, mas olhando o datasheet dessa válvula não é tão alta assim, é até 90 volts, então o que eu fiz? Eu peguei a tensão da parte inteira do transformador, então ele é 12 mais 12, passa a ser 24 volts alternado, e aqui eu entrei ainda num dobrador de tensão. Você pode ver que a parte positiva vai no capacitor C2 e a parte negativa no capacitor C3. Então eu acabo tendo o dobro da tensão aqui na soma de C2 com C3 e acaba indo aqui para o capacitor C4. Então eu tenho aqui 12 mais 12, são 24 alternado. No dobrador dá 48 volts, mas como o capacitor se carrega com a tensão de pico, chega perto de 60. Carrega o capacitor C4, esse é um filtro Pi com o resistor. Esse filtro, testando, ele ficou mais interessante, eliminou de uma maneira mais eficiente o ruído da fonte, de novo, pelo ganho muito alto do circuito. E o capacitor C6 aqui, esse capacitorzinho, é para tirar qualquer ruidinho de alta frequência. Então agora vamos dar uma olhada na eletrônica. Então aqui é a entrada da agulha do toca-disco, o resistor de polarização da grade. Você vê a válvula é dupla e tem uma telinha de proteção aqui, chamado de shield, para proteger, para blindar um lado do outro da válvula ainda. Só um detalhe, essa XCC 189 foi desenhada para trabalhar em VHF de TV. VHF, sinal de radiofrequência. Então ela tem um desenho não linear. Mecanicamente a grade aqui, que seria a base de um transistor, foi feita com uma diferença de tamanho para que ela não entre em corte, para que ela tenha muita dificuldade de entrar em corte. Isso é legal para amplificação de radiofrequência, mas não é legal para amplificação de áudio, porque dá distorção. A não ser que você queira montar um pedal de distorção, por exemplo, você tem que fugir dessa zona aí, dessa área da curva de resposta dela. E foi esse trabalho que eu tive. Ela não chega nessa área, ela não chega próximo do corte, ela trabalha antes disso. Então, para que eu conseguisse fazer isso, eu trabalhei o resistor de placa e o resistor de
catodo, além do capacitor de realimentação aqui, de desacoplamento. Então o áudio entra aqui do captador do toca-disco, tem um resistor aqui de 1 mega para polarizar a grade, para ter uma referência negativa. É amplificado por esse triodo e vem para cá. Chegando aqui, todo esse setor aqui, esse capacitor de 470 nano, resistor de 68K, e essa rede aqui é para corrigir a curva-ria. Tem lá na minha página, no bratfish.com.br, uma explicação e um link para você entender melhor o que é essa curva-ria. Basicamente é assim, quando o disco é construído, o grave, mecanicamente o grave é muito grande e o agudo é pequeno, então o desenho do grave ficaria enorme no disco, ocupando muito espaço físico. Então essa curva diminui o grave e aumenta o agudo, para que tenha um equilíbrio no desenho da música. Lembrando que o toca-disco, a música é desenhada. E quando chega no amplificador aqui, eu preciso fazer tudo isso ao contrário. Eu tenho que valorizar o grave, eu tenho que reforçar o grave e tirar um pouco de agudo para que eu tenha a música na sua equalização normal. Eu tenho que usar a curva-ria ao contrário no processo de reprodução. E isso acontece aqui. Então eu tiro uma parte do agudo aqui, mais uma parte aqui, são capacitores diferentes, resistores diferentes. E tudo isso, depois dessa malha de correção RIA, venho para a segunda válvula, para a segunda etapa de amplificação, porque obviamente isso aqui vai fazer perder bastante da amplificação, da primeira amplificação que eu tive. Então eu venho para a segunda amplificação. Então aqui o resistor de placa, o resistor de catodo, o capacitor de desacoplamento. E tudo isso sai aqui e vai para o corretor de grave e agudo, que está aqui na frente, ó. Vou dar um zoom aqui. Então esse corretor de grave e agudo eu achei na internet, testei, funciona bem legal. Perde um pouco do volume, tá? Fique ciente disso. Eu tenho aqui nesse setor a correção de agudo, então movendo o potenciômetro aqui eu coloco ou tiro o agudo, e aqui a correção de grave. Olha que interessante, capacitor em série eu consigo pôr ou tirar agudo. Capacitor em paralelo eu coloco ou tiro grave. E aqui a saída, o capacitor de desacoplamento da saída, e eu tenho o capacitor de acoplamento, melhor dizendo, da saída. E aqui eu vou pro meu amplificador. Daqui não sai volume para chacoalhar um alto-falante, no máximo um fone de ouvido. E aqui não tem controle de volume, vai direto, eu tenho que ir direto para um pré-amplificador. Um pré e outro pré? Porque o toca-disco tem todas essas correções que eu comentei. Tem a correção da curva-ria, o sinal da agulha é muito pequeno. Então daí eu vou para um pré-amplificador. E aí para potência, e aí eu toco o alto-falante. É isso aí, gente. Eu vou deixar aqui, em algum lugar aqui, acho que aqui, desse lado, uma bolinha para você se inscrever no meu canal. Vou deixar o link para o vídeo mais recente e para um outro vídeo aí que tem alguma coisa a ver com o que eu acabei de apresentar. Muito obrigado e até a próxima.